O livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 9 em diante. Encontraram? Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, o semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com cinto de ouro. E a sua boca e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes a latão reluzente, ou bronze polido, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Meus irmãos, temos uma mensagem urgente. Esse é o tema que Deus tratou comigo esses dias e que veio ao meu coração. Apocalipse, uma mensagem urgente para hoje. Amém, irmãos? Apocalipse, uma mensagem urgente para os nossos dias. E por que uma mensagem urgente? Porque Jesus vem. A sua vinda é iminente. Ele prometeu. E ele vai voltar. Por isso que essa mensagem é urgente, é para hoje, é para mim e é para você. Winston Churchill foi primeiro-ministro da Inglaterra, século XVIII, no finalzinho, século XIX. Ele disse o seguinte: a decadência espiritual e moral da Inglaterra se deve ao desaparecimento das pregações sobre o céu, sobre o inferno e sobre a volta de Cristo de nossos púlpitos. Lá no século XIX, esse primeiro-ministro já dizia: a decadência do nosso país, ela se deve em muito ao sumiço dos nossos púlpitos, das pregações que falam do céu, que falam do inferno e que falam da volta de Jesus. Porque quando se fala de céu, quando se fala de inferno e quando se fala da segunda vinda de Cristo, se gera temor no coração do povo. E quando se gera temor no coração do povo, se há um zelo maior com a vida cristã, com a carreira cristã. Por isso que essa mensagem é urgente para hoje, porque Ele vem. Irmãos, nós somos uma geração que concentra os seus olhos e sua atenção nas coisas deste mundo. Nós queremos as riquezas desse mundo.
Nós queremos a glória deste mundo. Nós queremos o conforto deste mundo. Se o diabo viesse como veio com Jesus lá no deserto e viesse com aquela proposta: tudo isso eu te darei, mostrando a ele o reino desse mundo e toda a glória dele, se prostrado me adorares. Irmãos, eu acredito que muito da sua igreja, da igreja evangélica atual, se dobraria e diria: eu te adoro por causa das coisas que você vai me dar. Nós somos essa geração. Nós queremos o sucesso desse mundo. Nós queremos plantar nossas raízes nesse mundo. Nós queremos os tesouros desse mundo. E nós pensamos que nossa pátria está nesse mundo. Amém, irmãos? Por que tantas pessoas não conseguem dormir de tanta tristeza, de tanta ansiedade, de tanta preocupação? Em muito, irmãos, essa ansiedade, essa preocupação está ligada às coisas que vão passar nesse mundo. Porque se nós tivéssemos o coração um pouquinho mais ligado no céu, nós viveríamos com outra motivação de vida. Amém? Então nós somos essa geração que quer as riquezas, a glória, o conforto, o sucesso, plantar as raízes, os tesouros, e pensamos que a nossa pátria está nesse mundo. Só que a Bíblia diz exatamente o contrário, que nossa pátria está nos céus, nossa cidade está nos céus, que devemos ajuntar tesouros nos céus, que nossa habitação é nos céus, que o nosso Senhor descerá dos céus. Amém, irmãos? Tudo que nos interessa verdadeiramente, falando do ponto de vista eterno, não está aqui, está lá. Por isso essa mensagem é urgente e é para hoje. Jesus vai voltar. Vamos dar uma olhadinha para o texto e reparar algumas coisas no Apocalipse. Teremos uma síntese do Apocalipse hoje para nós. Deus é o que transforma a tragédia numa porta de esperança eterna. Amém, irmãos? Vamos repetir isso. Deus é o que transforma tragédia numa porta de esperança eterna. O apóstolo Pedro diz que nós temos uma esperança que não perece, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Aleluia. Domiciano está reinando. Quando olhamos para esse texto, o imperador é esse homem. João é o último apóstolo vivo. Todos os demais já haviam sido martirizados. Domiciano é considerado como o segundo Nero. Foi o primeiro imperador que arrogou a si o título de Senhor e Deus. E ele está perseguindo e massacrando a igreja. O contexto em que foi escrito o Apocalipse era um contexto de morte de crentes. Centenas deles sendo jogados em arenas para serem comidos pelos animais, pelos leões. Centenas deles eram colocados, pendurados em postes para iluminar as noites da cidade de Roma. Centenas deles eram perfurados somente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E Domiciano manda o João banido para a ilha chamada Patmos. E matando tanto crente, e enclausurando, isolando o último dos apóstolos. Talvez na cabeça de Domiciano estava o seguinte: acabei com esse negócio, acabei com esse cristianismo. Os seguidores de Cristo vão sumir, porque eles estão morrendo aos montes, e o seu único líder vivo, o seu principal líder vivo, agora está longe e não pode fazer nada por eles. Aleluia! Ele imagina que esse golpe é mortal para o cristianismo nascente, isolando o último representante do colégio apostólico de Jesus Cristo. Esse era o pensamento que pairava na cabeça do imperador Domiciano. Mas é justamente em Patmos que Deus vai até João e se revela, trazendo o Apocalipse. É justamente, irmãos, quando tudo parece estar perdido, que Deus ainda faz alguma coisa.
de ouro. No meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. No versículo 20 do capítulo 1, nós vemos que essa figura de 7 castiçais são as 7 igrejas. Aleluia! A verdade que temos, irmãos, é que Cristo se revela ao mundo por meio da igreja. Amém? Cristo escolheu se manifestar ao mundo por meio da igreja. Os 7 castiçais eram as 7 igrejas, e estava ele como Filho do Homem, como sendo alguém, como Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. Cristo no meio da igreja. Ele escolheu se manifestar ao mundo por meio da igreja. Ele escolheu se manifestar às pessoas da sua família por meio de você. Ele escolheu se manifestar às pessoas que trabalham ou estudam contigo por meio de você. Ele escolheu se manifestar dentro da sua casa por meio de você. Cristo se manifesta ao mundo por meio da igreja, porque Ele está no meio da igreja. E quando tudo parecia estar trancado na terra, Deus abre uma porta no céu. João isolado lá em Patmos, e o imperador dizendo: agora acabou, esse negócio vai findar, esse pessoal vai subir, a gente está matando muitos deles todos os dias, e aquele que dava o estímulo, que dava a exortação, aquele que andou com o tal de Jesus, ele também está exilado lá, não tem mais o que fazer. Quando as portas se fecham aqui na terra, Deus abre a porta do céu, e diz: João, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Aleluia! Quando os homens fecham as portas para você nessa terra, Deus abre uma porta pelo céu. Aleluia! Quando o mundo tranca as portas para nós, Deus abre uma porta no céu. Quando o diabo empurra a igreja num beco sem saída, Deus abre uma porta de escape a partir das alturas. Amém, meus irmãos? Aleluia! Jesus convida João para mostrar quem realmente domina o curso da história. Domiciano arrogou assim o título de Senhor e Deus, e botou João lá em Patmos. E aí Deus vai lá para João e diz: João, eu vou te mostrar que quem é Senhor e quem é Deus não é esse imperador, mas sou eu. Quem tem o domínio do curso da história sou eu. Então, João, agora você vai receber para você agora, para espalhar para toda a humanidade o que vai acontecer com a história da raça humana desse planeta, porque quem domina a história sou eu. Glória a Deus. Para que o nosso coração se encha de esperança nessa mensagem urgente, irmãos, nós temos que ter uma visão do Cristo da glória no meio da sua igreja. Versículo 12 e 13 diz lá: e virei-me para ver, capítulo 1, versículo 12 e 13. Quem falava comigo? E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais, a igreja. Jesus está no meio da igreja. O Cristo glorificado está no meio da igreja. Amém, irmãos? Nós não estamos num evento religioso, nós não estamos num encontro social. Isso aqui não é um ritual de religião. Essa mesa posta aqui não se trata de um evento religioso qualquer. Nós não estamos num simples ajuntamento de pessoas. Nós estamos num encontro extraordinário. Nós estamos aqui num encontro extraordinário. E o que faz deste encontro um encontro extraordinário? Por que isso aqui não é um encontro social? Por que isso aqui não é um evento religioso? Por que isso aqui não é uma simples cerimônia de pessoas com uma crença qualquer?
sou eu, não é esse coral de irmãs e irmãos que cantou tão bonito aqui, não é você com a tua roupa bonita. A coisa mais especial, a pessoa mais especial aqui é o Cristo da glória que está no meio da igreja. É por Ele que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Se você veio para tomar um copo de vinho com um pouquinho, um pedacinho de pão, irmão, pode voltar. Se você veio porque as guerreiras iam cantar hoje, pode voltar. Se você veio porque você tem uma função no ministério e ia ficar chato você não vir porque é na ceia, pode voltar. Porque esse evento não é um evento qualquer. O Cristo da glória está no meio da igreja. Aleluia. João, que outrora reclinou-se no peito de Jesus durante uma refeição, agora ele cai como morto ao ver o Cristo da glória. Agora o nosso Cristo tem os cabelos brancos como a neve. Agora o Senhor tem olhos como chama de fogo. Agora o nosso Senhor tem os seus pés reluzentes como bronze polido. Agora a sua voz é como o som de muitas águas. Agora da sua boca sai uma espada de 2 fios. Ele agora está revestido de glória e de majestade. Sua voz não está mais embargada pela terrível sede. Sua voz agora é como o som de muitas águas. É como quedas d'água, aleluia. Agora seus cabelos não estão mais cheios de sangue e poeira. Eles são brancos como a lã e brilham como a neve. Seus olhos não estão mais encharcados de lágrimas, suor e sangue. Seus olhos são como chamas, aleluia. Agora o seu rosto não está mais desfigurado, mas o seu rosto brilha como o sol, pois Ele é o Senhor da glória que está no meio da sua igreja. Aleluia, aleluia. O Cristo da glória está no meio da sua igreja. Glória a Deus. Apocalipse 17, João, quando vê o Senhor da glória, cai como morto, mas ele sente uma mão sobre ele dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é rei até no inferno, irmãos, porque quem tem as chaves da morte na mão é Jesus, e quem tem a chave do inferno é Jesus. Ele reina no céu, Ele reina na terra, Ele reina debaixo da terra, tudo está no seu domínio. Note que este Senhor não está somente no meio da igreja. O Cristo da glória está no meio da igreja, mas não está somente no meio da igreja. O capítulo 2, versículo 1 diz que Ele anda no meio da igreja. Amém, irmãos? O texto diz que Ele caminha no meio da igreja. E se Ele caminha no meio da igreja, Ele está aqui caminhando, sondando. Ele está aqui esquadrinhando, investigando. Ele está aqui consolando, corrigindo, convencendo. Ele está andando no meio da igreja, aleluia. Ele está tratando a nossa vida, Ele está ministrando o nosso coração, Ele está esquadrinhando e expondo o oculto que está dentro de nós. Ele está tratando para tirar aquilo que não presta, que está instalado aqui dentro e jogar para fora. Ele está andando no meio da igreja. Ele está aqui transformando. Ele está aqui para transformar. Amém, irmãos? Quem gostaria de ser transformado mais e mais? Adore a Ele por um instante, adore a Ele por um instante. Eu quero ser transformado mais e mais. É promessa bíblica. A vereda do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aquele que em nós começou uma boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Eu quero ser transformado por Ele. A grande pergunta, já que Ele está no meio da igreja, já que Ele anda no meio da igreja, a pergunta é: o que é que Ele está vendo no meio da igreja? Alguém já me disse assim: pastor, às vezes parece que você é cego. Às vezes parece mesmo. Às vezes eu tenho que fingir que vejo para não ver.
Mas tem coisas que eu não vejo mesmo. E nem tem como. Mas Ele vê. Amém, irmãos? Ele vê. O que será que Ele está vendo no meio da igreja? O que será que Ele está vendo dentro de você agora? O que será que Ele está vendo? O que impressiona aos homens não impressiona a Ele. O que nos impressiona não impressiona a Ele, irmãos. Aquilo que parece grande aos olhos dos homens pode ser vil e desprezível aos olhos dele. Aquilo que para nós pode ser grandioso, suntuoso, maravilhoso, para Deus pode ser vil e desprezível. O que engana os homens não engana Deus. Aquilo que confunde os homens não confunde Deus. Aleluia. O que é certo para os homens não é certo para Deus. Por isso que Isaías, no capítulo 55, o Senhor diz assim: assim como o céu está distante da terra, assim são os meus pensamentos com os pensamentos de vocês. Estão distantes. O que vocês entendem como certo, eu entendo como errado. E que o que eu entendo como certo, vocês entendem como errado. Eu poderia gastar aqui muito tempo para falar da inversão de valores que a gente vive no nosso tempo e que a gente vive na igreja. Mas essa não é a proposta de hoje. Mas nós vivemos uma grande inversão de valores, onde o certo passou a ser errado. E o errado, se você disser que é errado, todo mundo vem para cima com pedras na mão, porque o errado agora é certo. Notemos também o seguinte, que ele não somente está no meio da igreja, ele não somente anda no meio da igreja, mas ele também conhece a igreja. Ele conhece a igreja. Para a Esmirna, uma igreja sofrida, no capítulo 2, pobre, cheia de mártires, ele diz: eu conheço a tua tribulação. Para Pérgamo, uma igreja que estava se misturando com o mundo e aderindo às doutrinas de Balaão, ele diz: eu conheço onde habitas, onde está o trono de Satanás. Ele conhece a igreja. Ele olha para Esmirna e diz assim: eu sei da tua tribulação, eu sei da tua pobreza, eu sei da tua necessidade, eu sei o que você está vivendo. E para Pérgamo, ele diz: eu sei aonde você está com os pés, que é onde está o trono de Satanás. Eu sei, eu conheço a igreja. Para 4 igrejas, do capítulo 2 e 3, ele tem palavras de crítica e também palavras de elogio. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Para essas igrejas, o Deus que está no meio dela, o Deus que anda dentro dela e o Deus que a conhece, palavras de crítica e elogio. Para essas 4. Para 2 delas, Jesus tem apenas palavras de elogio, que é Esmirna e Filadélfia, nenhuma crítica. Para uma delas, somente palavra de crítica, nenhuma palavra de elogio. Laodiceia. Então eu quero tratar um pouquinho com essas igrejas e com o Cristo que está no meio da igreja, com vocês. A Éfeso, o Cristo diz: estou contente com o seu trabalho, com a paciência e com a sua sã doutrina. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, teu trabalho, tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Jesus diz: eu conheço você, Éfeso.
Teu trabalho é uma bênção. Tua paciência também é de excelência. E vocês caminham com boa doutrina. Seu serviço é muito bom e constante. Sua dedicação e zelo pela obra é excelente. Vocês têm até sofrido e pago o preço pelo Evangelho. Porém, vocês deixaram o primeiro amor. O Cristo que anda no meio da igreja, o Cristo que esquadrinha a igreja, o Cristo que está no meio da igreja, que conhece a igreja, Ele reconhece tudo o que fazemos. Porém, um problema sério com a igreja de Éfeso: vocês deixaram o primeiro amor. Vocês mecanizaram, automatizaram algo que precisa ser feito com paixão. Vocês deixaram se tornar apenas um dever. Vocês se tornaram cumpridores de deveres. O sentimento que impulsiona as atividades de vocês já não é mais o amor. Não é que não está sendo feito, está sendo feito, mas a motivação já não é mais o amor. Vocês têm doutrina, mas falta misericórdia. Vocês são bons de Bíblia, de ensinamento, mas falta misericórdia. Vocês são imperativos no reino, mas não são mais amigos de verdade. Os relacionamentos são cada vez mais superficiais. Não está faltando atividade. As engrenagens estão girando, a máquina está funcionando, mas não é mais por amor. Vocês conhecem verdades muito sérias, mas lhes falta sensibilidade espiritual para compreender o Espírito de Deus e sensibilidade emocional para compreender o outro. Não está faltando trabalho, não está faltando atividade, mas nos falta sensibilidade para compreender o Espírito. Nós temos verdades muito sérias que aprendemos na carreira, mas nos falta estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nos falta sensibilidade emocional para compreender o outro, para amar o outro com a deficiência que ele tem, com a limitação que ele tem. Era isso que acontecia em Éfeso. Vocês não se quebrantam mais. Cantam por cantar, levantam a mão por levantar, vêm por vir, não se quebrantam mais. Irmãos, o que vocês acham que a gente pedir a Deus que quebrante o nosso coração hoje? Será que seria uma boa sugestão, pastor, para nós? Deus nos quebrantar mais uma vez. Deus fazer com que algumas lágrimas caiam no nosso rosto, mas de sinceridade, de amor. O que seria de bom se Deus operasse um renovo de amor dentro de nós? Para nós não virarmos máquinas de cantar, máquinas de ensaiar, máquinas de pregar aqui em cima, máquinas de usar microfone com esse negócio na tela, mas sermos pessoas que amam. Por isso as tuas obras. Aí mudou a igreja já. Tribulação e pobreza. A igreja de Esmirna, ele diz: como nós nos enganamos. Às vezes pensamos que estamos sendo abençoados por Deus quando as coisas estão indo de vento em pouco. Uma igreja pode ser rica aos olhos dos homens, mas miserável aos olhos de Deus. Uma igreja pode ser pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Deus. Eu estou indo para muitos lugares, irmãos, e há tempos atrás eu fui num seminário, foi o dia todo numa igreja, e quando eu entrei fiquei impressionado. Eu olhei para o pastor Maurício, ele olhou para mim, então nós olhamos um pouco, que igreja, que estrutura, que lugar, que ar condicionado, que som, que
cadeira, que piso. E eu olhei para ele e falei: olha, a minha tem alguma coisa em comum com essa igreja, hein, pastor Maurício? Ele disse: o quê? O tamanho da tela. Eu fiquei impressionado, mas isso me impressiona a Deus, irmãos. Amém? Às vezes as pessoas se impressionam quando o pregador vem e para uma X5 na porta de uma igreja para vir pregar. O pessoal: o pastor chegou. O pessoal se impressiona. Parece que ouve até com mais alegria que ele quer pregar. Mas se ele vier de carona, se ele falar: olha, eu vou descer no ônibus ali, onde é que sobe? Ele chegar a pé com a Bíblia debaixo do braço, o pessoal já o entende como alguém meio derrotado na vida. Deus não se impressiona com aquilo que impressiona os nossos olhos. Nós nos enxergamos abençoados, irmãos, quando as coisas estão indo de vento em popa. Mas Deus pode estar dizendo para muita gente aqui: tem coisa dando errado na tua vida, mas eu estou te abençoando. Porque a bênção de Deus não se mede com aquilo que compra com dinheiro. Depois a Pérgamo ele diz: eu sei que você está rodeado o tempo todo pelo mal. Eu sei que você tem buscado permanecer firme na minha presença, mesmo com todas as tentações, injustiças e maldades. Porém está te faltando solidez na minha palavra. Vocês não estão se dando conta de que pequenos enganos no presente produzirão grandes erros no futuro. Carta a Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: conheço as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás, e retens o meu nome. Não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim também tens lá os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Vocês estão buscando ficar firmes, estão rodeados pelo mal por todo lado, mas estão tentando ficar firmes. Mas está faltando solidez na palavra, está faltando consistência bíblica dentro de nós. Não se trata de versículo decorado, mas de Bíblia sendo vivida no dia a dia. E às vezes nós cedemos doutrinariamente, achando que um negocinho aqui, uma coisinha ali, tem um fulano de tal que vai num lugar tal lá, mas é de crente também. Esses dias uma pessoa que conhecemos, a gente ficou sabendo que ele se tornou um testemunho de Jeová, e alguém diz: não tem problema, ele está no caminho também. Está no caminho coisa nenhuma, está longe do caminho. Então eu sei que a sua visão é sincera, o seu desejo de estar com Deus é firme, mas falta solidez. Irmãos, vamos buscar uma vida cristã mais firme, porque está caindo gente de todo lado, irmãos. Todo dia tem casamento de crente acabando, de pastores, de líderes, todo dia. Tem família se desfazendo dentro da igreja todo dia. Tem crise se instalando nos lares todo dia. Tem gente se apostatando, desviando da fé todo dia, irmãos. Nós precisamos de solidez, o que nos sustenta. E o nosso fundamento é a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e combateram rios, a chuva, e assopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou assemelhar ao insensato, que quando veio a chuva, os rios, a tempestade, e combateram a casa, ela caiu, porque estava sobre a areia. Pequenos erros podem produzir
Pequenos erros no presente podem produzir grandes erros no futuro. Pequenas concessões que nós vamos fazendo hoje podem abrir largas valas para o diabo atuar ali no futuro. Irmãos, por favor, vamos despertar. A mensagem é urgente para hoje. Mundo é mundo, igreja é igreja. Vida santa é vida santa, vida de pecado é vida de pecado. Irmãos, vamos acordar, a mensagem é urgente. Ele vai voltar. Suas obras me chamam a atenção, são admiráveis. Aí já é para a igreja de Tiatira. São maiores do que antes. Teu amor é crescente, mais do que antes. Porém, sua tolerância e exposição ao erro me desagrada profundamente. Estou parafraseando aquilo que Deus está falando com a igreja. Teu amor, o teu serviço, capítulo 2, versículo 19, e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tem contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que se prostituam como do sacrifício da idolatria. Então vocês estão amando, vocês estão tentando, o seu trabalho está sendo maior e mais eficiente do que antes, mas você está sendo tolerante com algo que eu não tolero. Amém, meus irmãos? Como é cada vez mais difícil para eu pregar para vocês, porque é a igreja que eu sou pastor, é a igreja que eu aconselho pessoas, eu tenho que tomar um cuidado enorme naquilo que eu falo, para que as pessoas depois não falem, poxa, eu me aconselhei com ele para ele me expor na pregação. É assim? Então cada vez é mais difícil para eu pregar para vocês. Quando eu prego para eu rasgo o verbo e não estou nem aí, escute quem escutar. Mas aqui, se eu não tomar cuidado, eu posso machucar alguém, e a intenção não é essa. Mas às vezes a intenção é boa, o amor existe, o desejo de agradar a Deus existe, mas há uma tolerância. A tua casa é a casa do Senhor também. Ninguém tem autorização para entrar lá e fazer bandalheira dentro da tua casa, seja quem for. Amém, irmãos? Ninguém tem autoridade para entrar na casa de um crente e fazer a bandalheira e fazer de lá um bordel, uma bagunça. É o que Deus está falando com Tiatira. Olha, vocês são bem intencionados, vocês são uma bênção, vocês estão procurando trilhar o caminho, mas vocês estão sendo tolerantes com aquilo que me desagrada profundamente. E a Sardes, ele diz: você tem nome de que vive, mas está morto. Capítulo 3, versículo 1. Eu conheço você, igreja de Sardes. Você tem nome de que vive. Você parece que está vivo. Até se mexe. Mexe o olhinho, o pescocinho, a cabecinha anda, mas está morto. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que vocês aparentam uma espiritualidade que não existe. É essa a igreja. Quem via, nossa, que espiritual, e Deus olhava, está morto. O culto de vocês até aparenta ser um sacrifício vivo, mas só aparenta um sacrifício morto. Parece, tem todo o estereótipo. A mãozinha ergue e tal, até papagaio em uma língua estranha, se ele canta na praia, não sei o que, tal, lá, mas não tem nada dentro, morto. Quem vê as reuniões de vocês até pensa que vocês são cheios de vida espiritual, mas ao término da reunião vocês exalam cheio de morte. É o que Deus está dizendo para essa igreja. Ao descerem do palco do teatro da religião, voltam para a velha vida de sempre, cheia de inimizades, cheia de confusões e contendas, cheia de maldade, cheia de espírito de vingança, cheia de mentiras, cheia de egoísmo, cheia de murmurações, cheia de rebeldia, cheia de vícios, cheia de carnalidade, cheia de mundanismo, cheia de morte.
da glória está presente. E a Bíblia diz que Ele é o príncipe da vida. Aleluia! Se você está sentindo, eu acho que eu estou morto mesmo, pastor. A Bíblia diz que Ele é o primeiro, para ser o primogênito da ressurreição, para que depois muitos viessem após Ele. Isso está falando de eternidade. Mas se Ele foi o primeiro a ressuscitar, Ele pode ressuscitar o teu interior que está morrendo, ou que está morto, a tua vida que não produz, a tua vida que é ruim, a tua vida que não faz de conta. Ele pode mudar hoje. Ele pode transformar hoje. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Deus nunca fica sem remanescente. Deus nunca fica sem representante. Quando te bater aquele sentimento, eu não vou mais ficar na igreja, porque é isso com isso, é isso com aquele, é isso com outro, é isso com outro, e parece que ninguém está nem aí com nada, e parece que ninguém quer ser crente, e parece que ninguém quer viver o Evangelho. Deus nunca fica sem remanescente. Quando Elias disse: Senhor, mataram todo mundo, eu quero a morte, só eu fiquei. Deus olha para Elias e fala: Elias, você está enganado, meu querido. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ainda tem gente aqui que está viva, aleluia, que tem veste branca, que tem compromisso com Deus, que tem vida de santidade. E a Filadélfia, ele diz: eu estou abrindo os caminhos do céu para vocês, e ninguém pode impedir isso. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Eu sei que vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Eu estou abrindo o caminho para o céu, e ninguém pode impedir. E faço isso não porque vocês são fortes, mas faço isso porque vocês são fracos, e reconhecem que são fracos, mas levam a sério a minha palavra. Aleluia. Vocês não têm apenas versículos decorados, vocês de fato vivem a palavra, e o estilo de vida que vocês levam não negam o meu nome. Irmãos, o cristianismo é vida prática. Cristianismo é vida prática. Semana que vem teremos 2 finais de semana celebrando 35 anos de igreja, com a mesma pergunta que é a nossa temática, que foi lá no retiro também em fevereiro: qual é o sentido de sermos igreja? Cristianismo é vida prática. Cristianismo não é palco de religião. Cristianismo não é palco de apresentações aqui na frente. Cristianismo é vida prática, diária, de amor, de misericórdia, de santidade, de compromisso com Deus. Cristianismo é negar o que os outros dizem sim, e é dizer sim ao que ninguém quer e dizer não. Cristianismo é vida prática. Essa igreja viveu o cristianismo. A Laodiceia, ele diz: eu conheço as tuas obras, você não é nem quente nem frio. Você não é quente nem frio. É aquela coisa assim, nem chove não molha. Mosca de padaria no meu tempo. Vocês vivem em cima do muro, não se entregam a mim verdadeiramente e nem se desviam totalmente, né? Qual é a sua? Não dá para ficar em cima do muro. Ou se entrega verdadeiramente ou se desvia totalmente. Era algo sério. Eu não sou nem muito ímpio e também nem sou muito crente. Pô, grande coisa, não é nada. Não é nada. Terrível isso. Deixa eu contar, não conta para ninguém não, mas eu acho que eu já disse para vocês que eu vivi isso. 1 ano e 10 meses, quase 2 que eu me converti. Eu não era mais nem muito ímpio como eu era, deformado, mas também não era muito crente também. Bem em cima do muro. Nem me entrego a Cristo verdadeiramente, deixa Ele operar em mim o seu querer e o seu efetuar, e também nem me desviava de volta, eu ficava ali no meio campo batendo uma bolinha, nem lá e nem cá. Irmão, desce do muro.
Quem é você? Desce do muro, entrega-te verdadeiramente, deixa Deus fazer a obra na sua vida, rasga teu peito, teu coração, e diz assim para Ele num clamor: Senhor, hoje eu quero me entregar, eu já estou há meses, há anos, sei lá quanto tempo, na tua casa, mas hoje eu quero me entregar de uma forma como nunca me entreguei, porque eu não quero ficar em cima do muro, nem muito crente e nem desviado, mais ou menos. Não, isso não existe, isso é morno. Lá na igreja de Laodiceia, eles eram ricos, era o centro bancário da época, era um centro comercial também da região, era uma igreja de muitas posses. Eles se sentem seguros e independentes de mim pelo fato de estarem bem supridos materialmente. É o que eles dizem lá no versículo 17, capítulo 3: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. O fato de eles estarem materialmente supridos parece que deu a eles o direito de pensar que eram independentes de Deus. Vocês avaliam as questões espirituais com base nas materiais, e por isso não percebem o estado de miséria em questão. Paulo diz assim: as quais coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as coisas que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E Laodiceia inverteu, comparou coisas espirituais com carnais, materiais. Eu estou enriquecido, de nada tenho falta, a coisa está muito boa para mim. E isso não permitiu que eles enxergassem o estado de miséria em que eles estavam. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu acredito. Às vezes Deus permite algumas situações arrocharem na nossa vida, para nós aprendermos a depender de Deus. Às vezes Deus permite que algumas coisas arrochem na nossa vida, para nós enxergarmos o estado de miséria e quanto precisamos dele. Então Deus às vezes precisa dar uma arrochada, porque se a coisa ficar frouxa e ficar boa, a gente vai dizer exatamente isso: Deus está me abençoando, eu não tenho falta de nada, está tudo maravilhoso, e nós vamos nos tornando independentes de Deus, e isso Deus abomina. Evangelho de João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos entender que Jesus está no meio da sua igreja, anda no meio da sua igreja e conhece a sua igreja. Deus tem uma palavra para cada igreja, Deus tem uma promessa para cada igreja, Deus tem uma palavra de bênção aos vencedores, Deus tem uma promessa para aquele que perseverar em andar com Ele até o final, Deus tem uma promessa para aqueles que creem que a vitória da cruz nos garante a entrada no céu. Deus tem uma promessa para a sua igreja, e a promessa que Ele nos deu é a vida para todos sempre. Para nós termos esperança da gloriosa volta de Cristo, temos que ter a visão de Deus em seu trono. Amém, irmãos? Essa mensagem vai se tornar urgente para nós hoje. Se além do Cristo da glória que está no meio da igreja, a gente também tem uma dimensão do Cristo no seu trono. Apocalipse 4:1, João ouve uma voz: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. E a palavra diz no versículo 2 que ele foi arrebatado. Ele teve um arrebatamento de sentido. E ele vê um trono posto no céu. E quando ele olha para aquele trono, ele não tem coragem de descrever aquele que estava no trono. E ele compara aquele que está no trono a pedras preciosas. E ao redor do trono são 24 anciãos, e 24 tronos, e 24 anciãos e 24 tronos. Os 24 anciãos representam a igreja do Antigo Testamento,
os 12 patriarcas e a igreja do Novo Testamento, os 12 apóstolos. É isso que João vê no trono. Note também algo maravilhoso sobre o trono de Deus. No capítulo 4, versículo 3, vemos o arco-íris ao redor do trono. No capítulo 5, versículo 5, vemos uma tempestade. O arco-íris sempre vem após uma tempestade, mas o trono de Deus vem antes da tempestade. Este é o ano aceitável do Senhor. Em Deus a misericórdia precede o julgamento. Antes de Deus condenar o homem, Ele dá a oportunidade de o homem se arrepender e crer nele. Por isso que o arco-íris ali, no versículo número 3, vem antes da tempestade, que está no versículo 5. Amém, irmãos? O arco-íris é o sinal da misericórdia de Deus. Esse é o ano aceitável. Quando Jesus pega o bolo, em Lucas capítulo 4, e entra na sinagoga pela primeira vez em Nazaré, e dão um rolo para ele ler, ali ele abre aquele rolo, vem o profeta Isaías na nossa vida, que é o capítulo 61, ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, para pregoar as boas novas aos mansos, aos humildes, para tratar os quebrantados do coração, para proclamar a abertura de prisão aos presos, para quebrar os grilhões daqueles que estão encarcerados, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. É no arco-íris de Deus. Jesus é a misericórdia de Deus. Então hoje é o dia, irmãos, que se há necessidade de arrepender-se, arrependa-se pelo amor de Deus, porque esse é o ano aceitável e essa é a mensagem, é urgente. A gente nunca pensa que o amanhã não pode acontecer para nós. É ou não é? Nós nunca pensamos que não vamos acordar no dia seguinte. Isso não passa na nossa cabeça. Às vezes nós temos a vaga ideia que a vida que nós vamos ter aqui vai durar igual a do Noé, igual a do Metusalém. Irmãos, eu não quero que isso aconteça, mas pode ser que alguém vá antes de acabar o culto. Pode ser que eu esteja falando aqui, cara dura aqui no chão, Deus me leve. Arrepende-se. Arrepende-se. O que você andou pensando, o que você andou falando, o que você andou fazendo, o que você andou aprontando, arrependa-se. É o tempo aceitável. É o arco-íris que vem antes da tempestade, porque quando a tempestade vier, não dará mais tempo. Depois do capítulo 5, ele vê um livro selado por dentro e por fora, na mão daquele que estava sobre o trono, e uma pergunta que ecoa no universo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém na terra, debaixo da terra, no mar, ninguém foi achado digno de abrir. E João se debruça e chora muito, diz a palavra de Deus. E quando ele está chorando, ele ouve a voz do ancião dizendo: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aleluia, aquele que venceu e está aqui para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É o Cristo do trono. Se Deus está no trono, se os rumos da história de fato estão em suas mãos, algumas coisas fazem sentido para nós. Se Ele está no trono, se Ele tem o livro da história na mão, e só Ele pode abrir o livro e desatar os selos, então algumas coisas fazem sentido. Orar, então, faz sentido. Capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações, irmãos, talvez pareça que elas não são respondidas, nem atendidas e nem ouvidas por Deus, mas todas elas estão sendo armazenadas. Todas elas encontram resposta
resposta. Toda oração sincera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, alcança o coração de Deus. Amém, irmãos? Faz sentido orar. Quando você dobrar o teu joelho pela conversão de alguém, creia que Deus está ouvindo a tua oração. Quando você dobrar os joelhos para um irmão que está doente, creia que Deus está ouvindo a tua oração e vai usar a tua vida. Quando você dobrar o teu joelho em favor de alguém que precisa de um milagre, creia que Deus está usando a tua vida. Quando você dobrar o teu joelho dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, creia que Ele vai te ajudar. Faz sentido orar. O Cordeiro disse: se a história também está na mão dele, faz sentido evangelizar. Olha o que está escrito no versículo 9: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Gente, Deus quer salvar. Deus quer salvar. Desculpa, capítulo 5. Eu estou lendo 5 e falando 4. Deus quer salvar. Deus quer salvar o seu marido. Deus quer salvar o teu filho. Deus quer salvar o teu vizinho. Deus quer salvar a pessoa que trabalha com você, que senta na mesa do lado. Deus quer salvar aquele parente seu que talvez você nem goste muito dele. Deus quer salvar, irmãos. Deus quer salvar. Faz sentido evangelizar, porque Deus está comprando para Ele homens de toda raça. Pode ser branco, preto, amarelo, pode ser rico, pobre, ignorante, pode ser novo, pode ser velho, pode ser criança, pode ser jovem, pode estar no último suspiro de vida. Deus quer salvar. E agora vem algo interessante no capítulo 4 e 5, eu estou terminando. O oratório. Mexeu aí? Capítulo 4 e 5. Os teólogos da Reforma do século XV chamam de oratório da criação e oratório da redenção. Capítulo 4 é o oratório da criação. Capítulo 5 é o oratório da redenção. Olhe para o texto e se imagine sendo convidado para este musical. Você, um dia na eternidade, sentado para assistir esse grande espetáculo. Coral em posição, orquestra composta, e você assistindo esse grande espetáculo. E vai começar. A mensagem é urgente. Ele vem. Aleluia. O oratório é uma peça musical acompanhada de uma orquestra, né? Capítulo 4, versículo 8 começa o oratório. E os 4 animais, um quarteto, dá início. Tinham cada um sobre si 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam de dizer dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Começou o musical, você na plateia. Aí na segunda música, nós vemos no capítulo 10 a entrada dos 24 anciãos, que é a igreja, 12 apóstolos, 12 patriarcas. Os 24 anciãos que estavam diante do trono, eles entram com a segunda canção nessa cantata, adorando ao que vive para sempre. No versículo 11 diz: digno é, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. A primeira parte do oratório, o oratório da criação, ela vai finalizando. Agora é a igreja glorificada e os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, todos os lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Eles cantam: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade foram criadas.
Depois vem a segunda parte, entra um solo. Capítulo 5, versículo 2. Um anjo forte entra em cena e brada com aquele vozeirão: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? A resposta vem através de um ancião: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia! No capítulo 59, agora temos a quinta música, composta pelos serafins e por toda a igreja que está na glória. Capítulo 5, 9 e 10. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nesse momento musical, a apoteose, o ponto mais alto, vai acontecendo. No capítulo 5, 11 e 12, agora, além dos serafins e de toda a igreja glorificada, temos todos os anjos do céu, todas as miríades, todos os serafins, todos os querubins, toda a criação, cantando a Ele e dizendo a Ele: eu olhei e vi muitos anjos, e tronos, animais, anciãos, o número deles de milhões, bilhões, milhares, milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e ação de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas todas as ações de graça, honra, glória, poder, para todos sempre. E o quarteto que iniciou o musical retorna, dizendo: amém. E os 24 anciãos se prostram, a igreja se prostra e o adora para sempre. Aleluia. Por que isso está na Bíblia, irmãos? Por que essas coisas estão escritas, irmãos? É para nos dizer que a mensagem é urgente, que Ele vem. Aleluia. Porque a partir do capítulo 6, os selos serão abertos, começa o juízo de Deus, as perseguições, mas a igreja já sabe que o livro e o domínio está nas mãos do Cordeiro. Amém? O capítulo 6 começa com desgraça, mas o livro está na mão dele, a história está na mão dele, a igreja está na mão dele. Que o Senhor está no trono e a vitória da igreja não é, mas ela já está garantida para sempre. Capítulo 6 e 7. As perseguições sangrentas contra a raça humana, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, morte e sofrimento sem precedentes. Os juízos parciais de Deus, depois do capítulo, no outro capítulo, capítulo 8, de 6 a 11, as 7 trombetas. Primeira trombeta, saída de pedras e fogo misturado com sangue caem sobre a terra. 1/3 da terra é queimado, 1/3 das árvores é queimado. A segunda trombeta, o monte em chamas é lançado ao mar, 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 das criaturas marítimas e 1/3 das embarcações desaparecem. Terceira trombeta, uma grande estrela em formato de tocha, chamada absinto, cai sobre os rios e fontes de águas, bilhões de pessoas morrem contaminadas pelas águas. Quarta trombeta, 1/3 dos luminares, sol, lua e estrelas se escurecem, e um anjo voa pelo céu dizendo: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, pois ainda faltam 3 trombetas que vão soar. A quinta trombeta, uma estrela cai do céu e abre um abismo sobre uma espessa e gigantesca nuvem de fumaça, e da nuvem saem gafanhotos com ferrões semelhantes aos dos escorpiões, com a ordem de ferir a todos que têm a marca da besta, que não têm a marca da besta, por 5 meses. Nesses dias os homens procurarão a morte e não acharão. A sexta trombeta, 4 anjos são soltos e exterminam 1/3 dos habitantes do planeta. Sétima trombeta, as hostes celestiais de Deus declaram a majestade, e o Senhor se prepara para o juízo final e derrota final dos seus inimigos. Capítulo 12, 13 e 14. Os inimigos se levantam contra Deus.
O anticristo, o falso profeta, o dragão e a grande Babilônia. O anticristo será adorado por todos, mas não será adorado por um só sequer dos escolhidos de Deus. Apocalipse 15:16. As 7 taças da ira de Deus. Juízo não mais parcial. Não há mais chance, não há mais misericórdia, não há mais esperança. Apocalipse 17, 18, 19. Os inimigos de Deus estão caindo. Cai a grande Babilônia. Cai o falso profeta. Cai o anticristo. Cai e são lançados no fogo de enxofre, do lago de fogo. Apocalipse 20, 10 diz que o diabo, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e atormentados eternamente. Apocalipse 20, 14 diz que a morte, o último inimigo a ser vencido, e o inferno serão também lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 20, 15, todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 21, agora é novos céus, nova terra, nova cidade, Deus tabernaculando conosco. Agora o Senhor será de fato e verdade o nosso Deus e nós o seu povo. Agora Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora não há mais dor, nem pranto, nem morte, nem clamor. Todas as coisas passaram, tudo será novo. Agora João é chamado para ver. Vem, que eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Quando ele olha e vê a glória de Deus e a grande cidade santa, ele vê que esta cidade tem o fundamento dos apóstolos. Ele vê que esta cidade que tem portas ao oriente, ao norte, ao sul e ao ocidente, portas para todos, brancos, negros, ricos, pobres, cultos, incultos, pequenos e grandes, portas para todos, mas não para tudo. Nada contaminado ou impuro vai entrar lá. No 21, 22, nessa cidade não existe templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nessa cidade ela não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E é para a cidade que nós estamos indo, é para esse lugar que nós estamos indo, é para essa cidade que você está indo, é para isso que nós somos igreja. Eis que cedo vem. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Ninguém permanece o mesmo por muito tempo. Ou se eleva o nível do caráter, ou se baixa o nível do caráter. Preste atenção nisso. Ninguém permanece o mesmo por muito tempo. Ou se eleva, ou se baixa o nível de caráter. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na sua imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Nós estamos indo para essa cidade. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga. Vem. Quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida.